Muito bem-vindo você que está assistindo essa live aí depois. E enquanto o meu convidado não chega, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Eu sou a terapeuta dos homens, Larissa Gachmann. Eu estou nesse trabalho com os homens há 3 anos, desde 2020. No meio da pandemia, ali em meados de julho de 2020, que eu comecei a realizar um grande sonho da minha vida, que era trabalhar com homens. Comecei com esse trabalho depois da morte do meu pai. Meu pai sofria de depressão, alcoolismo, ele atentou contra a sua própria vida e depois de muito chorar, eu abandonei tudo, que eu morava nos Estados Unidos, abandonei tudo para vir, né, ver a situação do meu pai. Ele ficou vivo ainda 72 dias no hospital, e aí quando eu voltei, né, depois ele faleceu, e nisso eu sofri muito sofrimento, e quando eu dei aula, começando a dar aula, eu fui vendo que os meus alunos tinham questões muito parecidas com meu pai, e muitas das questões eu vou falar hoje sobre a paternidade, esse tema que é tão importante, e eu tenho certeza que eu tenho essa missão de trazer aqui para vocês como que é importante a paternidade, tanto para mim, quanto foi para o meu pai também, em relação à alienação que ele sofreu. Eu nunca deixei isso tão público como eu vou fazer hoje. E hoje eu quero falar com vocês o seguinte: não só o pai alienado que sofre, as crianças sofrem também, mas temos também aqueles homens que cresceram sem a sua presença masculina, aqueles homens que passaram a vida inteira sem o pai, achando que o pai não valia nada, não prestava de nada, e se depararam, né, para surpresa deles, que na verdade os seus pais foram afastados devido à alienação parental. Então, fique comigo, né? Eu já estou esperando o meu convidado entrar, e assim que ele entrar, ele já entrou. Ei, Alexandre, boa noite. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Eu estou muito bem, estou muito feliz de ter você aqui de volta, né? Desde 2021, a gente fez a nossa primeira live no meu antigo perfil. Muita gratidão. Ai, que linda que você ficou. Estou escolhendo um filtro aqui, porque senão eu vou ficar só eu. Estou tudo estourado de branco aqui, a iluminação está me É deixando muito branco. verdade. Mais branco que eu já sou. Pode colocar um filtro aí de cílios que vai ficar bem engraçado, a gente vai rir muito. É, Você é tudo uma pessoa bem? descontraída, tudo bem. Então, a gente teve nosso primeiro contato em 2021, quando a gente conversou muito sobre a sua questão, foi uma questão séria. Então, quem não segue o Alexandre, eu vou pedir para vocês seguirem, não só aqui no Instagram, Paiva nas Ruas, mas também lá no canal dele, Alexandre Paiva, né? E quem é aí seguidor do Alexandre, pode começar a me seguir para conhecer um pouco mais do meu trabalho, para entender o que eu faço. Eu me deparei com o Alexandre num momento que eu estava querendo falar sobre a paternidade, e aí eu trouxe ele para o meu perfil exatamente porque temos algumas coisas em comum. O Alexandre é pai de 2 filhas, assim como o meu pai foi pai de 2 filhas, né? E conversando com o Alexandre, eu percebi o quanto que ele é um homem forte, porque ele passa ainda por muitas coisas que de verdade são sentimentos muito duros de se enfrentar, né? E ele passou por muito tempo sozinho, né? Muitas coisas, eu inclusive faço algumas intervenções com ele, porém ele é pelo mérito dele que ele consegue superar por conta da filosofia de vida dele, do estoicismo, né? Mas eu vou deixar o nosso Paiva conversar. Muitos de vocês já conhecem ele. Por favor, gente, compartilhem essa live. A gente vai falar hoje sobre sentimentos e emoções, mas ele vai tocar num grande assunto. Eu vou fazer uma entrevista com ele, tá bom? E depois eu também quero falar sobre 2 casos clínicos de 2 homens adultos que se depararam depois de terem constituído família, um caso, o outro caso depois de bem mais velho, mais de 35 anos, que ele sofreu alienação parental e um caso está retomando o andamento com o pai, né? E o outro já, infelizmente, não tem mais como retomar, mas que deixou bastante sequelas em suas vidas. Então, aproveitem esse momento para fazer perguntas. Também seria bem interessante ser a sua participação ali, beleza? Pai, então, querido, muito bem-vindo aqui mais uma vez no meu perfil.
E vamos lá, conta para mim e para as pessoas que não te conhecem, como que era a sua vida, assim, antes de você ter as meninas? Você sempre quis ter filhos? Como é que foi essa história? Perfeito. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado, Larissa, pelo convite, mais uma vez, para mais um bate-papo. Eu creio que nós fizemos uma live já há 2 anos, mais ou menos, atrás, se não me engano. Você começou a acompanhar meu trabalho. Ainda lá, quando pouquíssimas pessoas ainda acompanhavam, o meu canal ele já não é tão grande, ele era menor ainda, né? E pouquíssimas pessoas falavam sobre essa problemática e eu quero agradecer você também por ter aberto esse espaço já lá atrás. Hoje começa a pegar um pouco mais de visibilidade. Hoje, inclusive dia 8 de agosto de 2023, saiu uma reportagem, eu acabei de publicar no meu Instagram, quem quiser dar uma olhadinha depois, dá uma olhadinha lá, um vídeo de um pai que foi buscar o filho na porta da casa da ex e sofreu uma concussão cerebral, tomou pancada, paulada na cabeça, simplesmente porque ele queria fazer valer o direito dele, fazer valer uma decisão judicial que permitia ele passar pelo menos um final de semana com o filho. É absurdo. E eu passei coisas parecidas. Não chegou a vias de fato, né? Mas eu cheguei a passar situações como essa. O pessoal chama de famoso barraco, né? Um barraco desnecessário. Toda a vizinhança fica olhando, é ridículo. Porque o pai simplesmente quer ser pai. É algo que é inimaginável há alguns anos atrás e hoje virou uma epidemia. E respondendo a tua pergunta sobre como era a minha vida antes da aliança parental, eu vou resumir, né? Sempre quis ser pai, você fez essa pergunta, um dos meus maiores desejos sempre foi ser pai. Eu sempre digo isso e repito, a pessoa com quem eu tive as minhas 2 filhas, ela me conheceu no dia que ela me viu pela primeira vez. Eu estava com um priminho meu, recém-nascido, no colo, e eu brincava com essa criança no colo, e isso, inclusive, foi o que chamou a atenção dela. Ela depois, mais adiante, falou, confidenciou que aquilo chamou muita atenção dela, um cara grande, forte, alto, brincando igual um bobo com uma criança. Então ela falou assim, enfim, gostou da minha atitude, viu que, né, eu poderia ser um bom pai para os filhos dela, e começamos o relacionamento, e eu vim a ser pai aos 30 anos. Eu sempre quis ser filho, mas eu sempre quis dar uma estabilidade, e eu só consegui ter uma casa própria aos 30 anos. E aí foi que eu senti confiança, porque eu pensava, se eu vou trazer uma vida para o mundo, eu tenho que dar o mínimo de suporte, né, para que ela exista. Eu sei das dificuldades, eu nasci numa casa muito pouco abastada, os meus pais com 4 filhos, mais um primo que vivia com a gente, morávamos de aluguel, vivíamos para lá e para cá de aluguel, e eu falava, quando eu for ter filho, eu não vou querer que meus filhos passem por isso. Tanto é que minhas filhas, elas vivem na mesma casa desde que nasceram, né? Algo que eu, na verdade, gostaria quando era criança. Quando você se acostumava com uma casa, tinha que mudar de escola, enfim, eu queria dar uma estabilidade. E aí, quando eu tinha os meus 30 anos, consegui, né, depois de muito esforço, uma casa, e aí eu senti confiança para ter os meus filhos. Primeira nasceu foi a Yasmin, em 2006, e depois, em 2010, veio a Rafaela. E para mim, poxa, foi um sentimento inenarrável. Tanto é que, como eu disse, sempre foi um sonho. Você começa a ver o mundo com outra perspectiva, você passa a ser uma pessoa diferente, porque você vê que 2 pessoas que não conseguem nem abrir o olho direito, depende de você e da mãe, obviamente, mas o pai para dar o suporte financeiro e tudo mais. Na época, a genitora trabalhava, ela pediu para sair do trabalho dela para mim, você segura as contas que eu quero ser mãe. Eu falei, tá bom. Eu achava que era o ideal, inclusive, para a mãe ficar acompanhando, não queria pagar babá para as minhas filhas. E ela mesma, né, quis viver essa questão da maternidade sem trabalhar. Eu banquei tudo, né, como mando figurino, e redobrei o meu trabalho. Nessa fase, eu já estava trabalhando em 3 empregos. Eu parecia o pai do Cris, né? Todo mundo odeia o Cris, o Júlio. Eu parecia o Júlio, eu não dormia, praticamente dormia 4 horas por noite. Era 3, 4 trabalhos que eu tinha para conseguir ali dar uma condição de vida boa para as minhas filhas. E aí veio o divórcio. No começo foi assim, amistoso. Nós tivemos uma relação até que amigável no começo, mas a coisa foi deteriorando com o tempo. E eu categorizo também muito ali quando ela começou a se aproximar de um novo relacionamento também.
Inclusive, no vídeo que eu postei hoje, tem muita relação com o meu caso. No caso ali, o ex-companheiro, o atual companheiro da moça da reportagem, que espancou o pai do menino. O atual da minha ex não chegou a espancar porque acho que não ia dar para ele. Enfim. Mas, enfim, são detalhes para um próximo momento, porque eu ganhei uma protetiva porque eu entrei ali em bate-boca com o atual dela no fórum. E através do atual dela, ela pediu uma protetiva, eu nem me dirigi a ela. É bizarro isso. E o poder público deu uma protetiva para um homem. Enfim, por tabela, é bizarro. No caso, não vou entrar em detalhe aqui, mas estou falando porque não trata-se da genitora, mas sim da pessoa que está ali agregada agora, né? Então, é terrível. O cara sente ciúme, né, do passado. É uma pessoa que não teve filhos, não sei, enfim, no caso no meu caso, talvez, né, a incompetência dele seja tão grande que tem que chamar a filha dos outros de sua filha. A partir do momento que ele casou com ela, 2 meses depois já colocou na rede social dele que era pai das minhas filhas. E isso é para me provocar, isso me causou muito mal. Sabe? Isso não deveria ser feito. Enfim, não vou nem falar aqui o que eu estou pensando, mas, né, isso tudo em breve, quando eu puder comentar em mais detalhes, eu pretendo escrever um livro sobre tudo isso, porque ainda corre em segredo de justiça. Então, basicamente é isso, Larissa. Eu sempre quis ser pai e hoje eu estou sendo impedido, né, sem o menor, sem o mínimo de justificativa plausível para isso. Que eu seria assim, ó, beleza, eu ameacei, eu bati, eu agredi, fiz acontecer. Não houve isso. Eu estou tranquilo em falar isso. Falar de mim eu posso falar, não posso falar detalhes do caso, mas eu estou tranquilo, eu venho ao público justamente por isso. Que eu ganhei um carimbo de agressor de mulheres sem nunca ter batido em mulher na vida. Sim. Realmente é muito perverso isso, inclusive me fez contestar a velha e conhecida frase entre os brasileiros que não importa quem cria, né? Que padrasto pode ser pai. E, na verdade, muitas pessoas estão tirando o lugar do pai biológico para colocar um novo pai para a criança, né? De um novo relacionamento. E isso tem sido, assim, realmente devastador para muitas pessoas. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Paiva, vou perguntar para você. Deixa eu só complementar isso que você falou. Aceita-se muito facilmente essa frase, pai é quem cria. Mas nós não ouvimos a frase mãe é quem cria. Você reparou nisso já? Não, mãe é mãe. Pai é quem cria. Ora, por quê? Mãe é a mãe. E aí uma outra mulher pode, né, criar a criança, dar amor para a criança, mas ela nunca vai ser mãe. Agora, hoje em dia, a mulher chama o atual dela de pai do filho dela e quer apagar todo o passado vivido com o pai real, sanguíneo dessa criança. Mas a pensão não abre mão. Ah, o pai tem que ser um pai presente ali, ó, como se nós fôssemos apenas caixas eletrônicos. Perfeito. Então, e a gente precisa rever isso, porque a sociedade realmente, como comentaram aqui nos comentários, virou uma bagunça, né? Onde está o dom da família? E se esse pai, ele realmente é uma pessoa responsável, assim como você foi. Mas eu queria entender um pouco como que você foi, você sempre quis ter filho, aí nasceu a Yasmin, depois a Rafaela. Teve alguma diferença em relação à sua atitude como pai, depois do nascimento da Yasmin e depois com 2 filhas, com a Yasmin e com a Rafaela? Foi diferente ser pai de uma e depois pai de 2? Como é que foi? Boa pergunta. Eu acho que muitos homens aí vão se identificar com essa minha resposta, porque nenhum homem, ele, por mais que ele queira ser pai, você não está preparado. Acho que as mulheres também, por mais que queiram, não estão preparadas para ser mãe. Então você se vê naquela situação nova, você não sabe como lidar. É uma coisa, você não é preparado para isso desde que você nasce. Pouquíssimas pessoas são preparadas para isso. Não, a gente vai fazer e vai no atropelo. Na fase que nasceu a minha primeira filha, como eu comentei para você, eu estava numa ascensão profissional, trabalhando muito, ganhando relativamente bem, sabe, para dar um conforto para a família. Então eu parava muito pouco em casa. Eu, infelizmente, vi muito pouco o crescimento da minha filha. Quando eu chegava, ela já estava dormindo, eu chegava morto, cansado, no outro dia eu levantava 5 horas da manhã, saía para viajar, trabalhava viajando, e eu mal via ela. Assim, o homem se doa nesse sentido, para que a mulher tenha tranquilidade de cuidar da criança, para que a criança tenha ali tudo o que ela precisa para que ela se desenvolva, alimentação, fralda, roupa, né? Tudo isso.
Então, quando nasceu a minha segunda filha, eu já estava num outro momento, um pouco mais experiente, com aquela experiência que eu tive com a Yasmin. E aí eu falei assim, não, eu também quero viver essa sensação de ser pai. Eu tinha 34 anos. Neste momento, eu estava já com um comércio e eu parei de fazer um segundo trabalho que eu fazia para que eu pudesse ter mais tempo em casa e acompanhar mais de perto. Aí sim eu participei mais, fralda, médico, levar, sabe, no pediatra, participar mesmo, que eu queria, porque como eu fiquei pensando, como eu sempre quis ser pai, agora, poxa, eu vou viver isso. Não vou querer ficar me matando de ganhar dinheiro, não vou curtir aqui o meu bebê que nasceu. Então, com a Rafaela, eu consegui aproveitar um pouco mais o dia a dia dela, pôr para dormir, sabe, aquela coisa toda que é gostoso, é uma coisa bacana. Chega a ser algo que te relaxa, assim, você... Quando é prazeroso, né? Enfim, tem gente que não gosta, e eu respeito, mas desse compromisso. Mas eu, pelo menos, talvez pelo fato de já ser experiente, eu imagino que um homem de 20 anos talvez não tenha a paciência que eu tinha. Eu, aos 20 anos, talvez não tivesse a mesma paciência e nem o tempo necessário, e nem a dedicação necessária do que o Alexandre Paiva de 34, 35 anos. Então, eu já estava mais experiente, né? Então, eu conseguia viver aquela sensação de ser pai ali. Que maravilha, olha que interessante, né? Um homem, então, que é o Paiva, ele mudou a vida dele para poder aproveitar aproveitar a convivência familiar, né? Então, Paiva, meus parabéns. Uma coisa que eu queria falar, eu não divulgo isso, mas, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu abri uma pizzaria, eu já estava expandindo para uma segunda pizzaria. Eu era um pai tão bobão, tão bobo, tão apaixonado nas minhas filhas, que eu coloquei o rosto da minha filha na caixa da pizza. No luminoso gigantesco que tinha na avenida lá, onde eu montei o comércio, era o rosto da minha filha, com 3 metros de altura. Porque eu achava ela a coisa mais linda. Eu falei assim, olha, não tem uma imagem mais bonita para colocar do que a minha filha. Aí eu mandava ela no imã de geladeira, a fotinho dela, todo mundo no bairro tinha a foto da minha filha na geladeira deles lá. É divertido, né? Posso te mostrar aqui em primeira mão? Acho que eu nunca mostrei isso. Posso te mostrar rapidamente aqui? Pode sim. Enquanto você vai buscando aí, eu vou aqui te elogiando, parabenizando pela sua atitude, você ter sido um pai tão amoroso. Olha aqui, ó. Até hoje está na minha geladeira. A minha filha, quando era bebezinho, ó, coisa linda. Tá vendo aí? Esse aqui era o imã de geladeira que eu mandava com o rosto da minha filha para todo mundo. E era mesmo a menina mais linda do mundo. Quer dizer, né? Ainda. Ela é, mas agora já não é mais uma menina, né? Agora já é uma mocinha. Sim. Infelizmente, você não consegue ver, né? Porque o pai, para quem não sabe, já está no 4º ano sem conseguir ver as meninas. Então, as meninas estão crescendo, ele não está acompanhando. E realmente é desolador, né? Para um homem que deixou de fazer certas coisas, abriu mão de uma carreira profissional para poder abraçar uma outra que pudesse abarcar as crianças em casa, enfim, né, esse convívio. Paiva, conta para mim e para o pessoal que está ouvindo a gente, o que você mais amava em ser pai? O que mais você gostava na questão da paternidade? Qual que era o seu maior, assim, deleite? Elas, né? Dar bom dia, boa noite, aquelas coisas básicas que a gente não dá tanto valor, quando a gente não consegue, né? Você não dá tanto valor, ver a criança deitar, ver a criança acordar, são aquelas bobeirinhas do dia a dia, sabe? Me fazia bem, sempre me fez bem. Enfim, é difícil precisar o que exatamente. Assim, o fato de ser pai, o fato de elas serem minhas filhas, eu olhar para o rosto delas e me enxergar, assim, porque elas nasceram muito parecidas comigo. Aí todo mundo sempre fala, poxa, a mãe carrega na barriga 9 meses e nasce a cara do pai. E as duas, elas pareciam muito comigo, assim, eu conseguia ver como se fosse, sabe, um complemento meu ali. São pessoas que são seus complementos. É uma extensão de você, então é difícil, né? Talvez a mulher ache que só ela, pelo fato dela ter ali a gestação e sair do corpo dela, só ela acha que esse sentimento é dela, feminino. Não. O homem, quando olha para o filho dele, vê a cara dele naquela criança, ele, olha, não dá para generalizar, não é todos os homens, obviamente. Assim como também não é todas as mulheres que nasceram com a maternidade. Muitas, inclusive, querem acabar com a vida da criança já no ventre, né? Então, não adianta falar que, porque o homem que é ruim não quer ser pai, não. Existem homens bons e homens ruins, mulheres boas e mulheres más. Então,
né? Temos que acabar com esse negócio aí de, isso é coisa de mulher. Mulher é que tem o sentimento da maternidade, o homem não tem. Balela, mentira. Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui nos comentários que vai unir junto com a minha, né? Então eu vou falar a minha, porque ele está perguntando assim, por que 4 anos? O que aconteceu? Pode contar? Mas calma. Aí você vai falar, vai responder a minha também. Quando que ocorreu o impedimento? O que que você sentiu? E quais pensamentos vinham na sua mente? Vamos lá, tem muitas pessoas novas chegando no perfil, talvez não entenda. Eu comecei esse meu trabalho porque eu e minhas filhas, né? Nos tornamos vítimas de alienação parental, que é quando existe uma contenda entre o pai e a mãe, geralmente pós-divórcio, e a criança ela acaba virando uma espécie de um bem a ser disputado pelos dois, como se a criança fosse de posse de um dos dois. E geralmente a mulher, como quem fica com a guarda em geral no Brasil é a mulher pratica essa aberração que é a alienação parental. Então, eu fui afastado em 2019, setembro de 2019, vai fazer agora, mês que vem, farão 4 anos mês que vem. Eu lembro muito bem o dia, assim, é uma coisa, assim, que não é um trauma. Assim, isso nunca vou esquecer. Eu lembro da última vez que eu olhei pro rostinho da minha filha, na hora que ela desceu do carro. Ela desceu do carro, eu entreguei, ela subiu as escadas, e foi a última vez que eu vi minha filha, aquela imagem, é como se você... Sabe quando você tem aquele pai que os filhos morrem e você... tem aquela última imagem que fica na cabeça? É terrível, é cruel. Depois disso, depois de 1 ano de afastado, eu fiquei 1 ano afastado, chegamos a retomar a convivência por 2 vezes. Na primeira vez, elas se negaram a ficar na minha casa, e na segunda vez, elas ligaram para a mãe e falaram, mãe, vem me buscar, vem me buscar, vem me buscar, sem motivo algum, porque elas já estavam com aquela mente que o pai é um perigo, o pai é um problema. O juiz afastou, o delegado afastou meu pai. E eu estava naquele momento ainda naquela, assim, o sentimento é de revolta, né? E as crianças, as meninas, olha, não quero, agora sou eu que não quero ficar com meu pai. Criou-se nelas uma imagem tão negativa a meu respeito, que depois disso, e já vão, né, fazer 3 anos que eu não as vejo, né? Não as vejo mais. Não consigo ver para rede social, estou bloqueado em todas as redes sociais, não atende minhas ligações, não atende meus e-mails, eu não sei nem qual escola que elas estudam hoje. Eu sei que elas mudaram de escola, mas eu não sei nem que escola que as minhas filhas estão. É nesse nível o negócio. E como é que você se sentiu em relação a esse impedimento? Como é que foi você como pai, um pai carinhoso, um pai amoroso, um pai zeloso, né, provedor, ter esse afastamento tão desse jeito? Como é que foi o seu sentimento como homem, ter ferido a sua honra e ter tirado de você um direito que é o da família? Como é que foi isso para você? E como é que é também, né? A palavra é revolta, você sente assim, ó, é descritível, sabe? Assim, ó, o baque você não espera, você nunca imagina, porque você não deve, você não fez mal nenhum para ninguém, para suas filhas, muito menos. E daqui a pouco você recebe uma intimação de um agente público, olha, você não pode chegar a 800 metros da sua ex e das suas filhas. E você fica, como é que é? Assim, ó, o mundo para. Peraí, como é que é? E aí eu sei que se eu chegar, eles vão me prender. Vão ligar para a polícia e, olha, ele está aqui, ó, é um perigo, ele vai me bater, vai me matar, e eu vou parar na cadeia. E aí, pensa bem, você não sabe o que fazer, você fica revoltado, você fica sem chão, indignado, revoltado. E naquele tempo, há 4 anos atrás, era muito pouco falado. Eu mal conhecia o termo, eu comecei a estudar o termo de alienação parental ali naquele momento. Hoje está um pouco mais falado, mas era algo que era muito pouco comentado. E quando era comentado, era de maneira negativa. Diziam que quem dizia que estava sofrendo alienação parental era um pai abusador que queria continuar abusando da criança. Nos igualavam, ou até hoje nos igualam, porque tem um senador da República, Magno Malta, que é uma vergonha. Ele propôs o cancelamento, a extinção da lei de alienação parental, alegando que essa lei só beneficia pais abusadores que querem abusar dos filhos. É uma falácia, é uma mentira. Eu, assim, ó, é revoltante, é revoltante. E eu fiquei muito mal. Eu passei esse um ano de afastamento, foi em depressão. Fiquei muito mal, assim, um sentimento de revolta.
Nunca senti aquilo que eu sentia, não gosto nem de falar, não gosto nem de lembrar isso, porque me machuca. Eu sempre digo que foi o ano que eu mais chorei na minha vida, de 47 anos que eu tenho. Eu acho que dava para contar nos dedos de uma mão as vezes que eu tinha chorado, né? Chorei no dia que nasceu minha filha, no dia que morreu meu irmão, e mais um ou dois só. E de resto, esse um ano eu fiquei chorando. Aí eu estava no fundo do poço pensando, poxa, caramba, o que eu vou fazer? Não posso deixar esse sentimento negativo me consumir. Eu fiquei ali, ó, sabe, conversando eu comigo mesmo, naquele momento de pandemia. Pensa bem, eu em casa, todo mundo trancado, e eu sozinho em casa, sem minhas filhas, não podia chegar lá por conta da medida protetiva e por conta da Covid. Usavam também o argumento da Covid, ó, não, a Covid, as crianças não podem sair, é perigoso, vai morrer de Covid. E eu ficava lá, naquele limbo, sozinho lá. Terrível, terrível. É uma lembrança que não, sabe, não gosto nem de ficar falando. Me desculpa, então, por ter trazido tantos sentimentos Não, ruins. não é isso. Não. Eu acho importante colocar para fora. Por mais que me machuque, por mais que me doa, eu tenho que falar. Eu me propus a falar sobre o problema, então eu tenho que lidar com essas dores internas e vamos em frente. Né? Mas aí eu limito dentro de né, para que eu não fique aprofundando muito e me machucando muito. Sim. Estão perguntando a idade das meninas hoje. A Yasmin hoje tem 17 anos e a Rafinha fez 13 anos. Tem um comentário aqui de uma criança. senhora... A Yasmin tinha 13 anos, né, pelo afastamento, e a Rafinha tinha acabado de fazer 9 anos, tinha 8 aninhos. Sim. Teve uma senhora aqui, né, que comentou que ela é avó e ela está vendo o filho dela sofrendo alienação parental. E ela está sofrendo também, porque na verdade são todos os familiares que sofrem, né? Imagino que na sua família também os seus ascendentes, seus irmãos também não conseguem ver as meninas, não é verdade? Não, hoje é um processo de cancelamento da figura da família paterna. A família toda da paterna precisa ser esquecida, sabe? É bizarro. Como é que justifica-se isso? Ela poderia até continuar justificando, o pai, eles têm medo. Não, mas você percebe que toda a família paterna está sendo afastada. Minha mãe foi bloqueada, minha mãe não pode mandar mensagem, não atende minha mãe, sabe? Porque agora há um processo de substituição de família. É um pensamento bizarro. Vocês, homens, quando vão entrar na família, onde já tem criança, não façam isso com outro homem. Isso é cruel, é crueldade. Daqui a pouco eu vou acabar trocando o meu nome para apagar a minha família e colocar o nome do atual. Isso é bizarro, isso, gente. É bizarro. De fato, é muito revoltante. E sabendo que você realmente era um pai, poxa, um pai exemplar, né? Assim como a figura que te... Assim, ó, deixa eu só complementar. Porque muitas pessoas podem dizer assim, não sabemos se o pai era bom mesmo ou não. Vai gerar a dúvida nas pessoas, é natural. O pai vai estar falando aí, mas deve ter alguma historinha por trás. Inclusive, eu estou sendo muito atacado recentemente por uma jornalista, né, que ela já me taxa de agressor só pelo fato de eu ter protetiva. E ela confirma tudo que eu falo sobre o problema. Na hora em que você ganha protetiva, você já ganha o carinho, você já é julgado como agressor. Olha, ele tem uma medida protetiva, alguma coisa ele fez. Então você já é mal visto pela sociedade. Você pode perder emprego, você pode parar numa blitz policial, a polícia olhar para tua cara e falar, quer dizer que você bate em mulher e te dá uma surra. É isso que nós estamos vivendo, sabe? E essa loucura que nós estamos vivendo, da medida protetiva, a lá vão ter, eu vi um vídeo hoje, da excelentíssima primeira-dama do presidiário, dizendo que agora pelo WhatsApp você vai poder fazer denúncia e pedir protetiva. Eles estão facilitando cada vez mais para que a mulher, na hora da raiva, a mulher na hora da raiva não pensa, ela age com o estômago, com a emoção, e vai lá e mete um áudio ali, mete sabe, na hora de briga de família, toda a família tem discussão. Todo casal tem um momento de atrito, a gente tem que controlar. Ninguém está dizendo que tem que ter briga, mas as brigas existem. E aí, pensa bem, você está lá batendo boca, a mulher dá aquele surto, está naqueles dias, manda um áudio, socorro, polícia, meu marido está me batendo, acabou. Vai aparecer 10 policiais na porta te arregaçando a cara e te levando preso.
É bizarro o que nós estamos vivendo, gente. Comecem a prestar atenção. Vamos parar de dar tanto poder para o Estado entrar na casa da família. Vamos resolver o nosso problema sem depender do Estado. Obviamente que você não vai ficar apanhando calada. Se o cara por exemplo, o cara é violento mesmo, agressivo mesmo, o cara é perigoso mesmo, você saia de casa o mais rápido possível. E eu digo isso para os homens também. Se você está com uma mulher violenta, uma psicopata, uma paranoica, saia de casa imediatamente, porque ela vai destruir a sua vida. Aí, quem sabe, nesse período ela se trata, e quem sabe ela melhore, peça desculpa, reveja as posições dela e você pode talvez tentar voltar. Mas a primeira coisa, homem e mulher, saiam de casa se começar a dar esse tipo de brigaiada. Ao ponto de começar a partir para agressão, né? Isso é o conselho que eu dou. Muito bem. Paiva, várias pessoas aí elogiando o seu trabalho, algumas pessoas não sabem quem você é. O Paiva despontou em relação ao trabalho que ele iniciou lá em 2020, se não me engano, expondo uma grande farsa dentro da sociedade brasileira em relação a uma situação de um homem que está sendo alienado há 40 anos, enfim, né? Ele é o caso mais famoso de alienação, porque também eu mesma descobri muito recentemente, acho que um ano talvez, em terapia, tá? Eu descobri que o meu pai sofreu alienação parental. O meu pai foi um homem que sofreu alienação parental e tinha muito rancor e ressentimento pelo meu avô. E o meu avô, ele nunca figurou como um benfeitor na família. Ele sempre foi um homem violento, que ele batia na minha avó. E aí, recentemente, conversando com os meus 2 tios, eles falaram: Larissa, isso era tudo criação do seu pai, isso não é uma verdade. O seu avô era um homem muito doce, muito gentil, um homem provedor, carinhoso. A minha tia disse que o meu avô ensinou para ela o que era ser mocinha, assim, né, ficar menstruada e tudo, porque a minha avó nunca tinha ensinado isso para ela. Ou seja, a visão que o meu pai tinha era uma visão de alienação, porque ele saiu de casa com 9 anos, ele sofreu algumas coisas na infância, ele foi reforçado pelos familiares da minha avó, que expulsaram o meu avô de casa. E então, eu acredito, inclusive, que o meu propósito de trabalho também está muito vinculado quando eu te conheci. Acho que as coisas fizeram muito sentido, né, dentro do meu trabalho, porque o que eu recebo hoje não são tantos pais alienados, apesar de receber também, mas eu recebo dentro de um consultório homens adultos que não conheceram os pais ou tinham a sensação de terem sido rejeitados pelos pais, mas que, na verdade, foram praticamente expulsos e impedidos pelas mães de verem seus filhos. E eles passaram por vários sintomas, como vazio emocional, dificuldade de confiança, ansiedade, questões como busca de modelos alternativos, aquela busca eu quero um outro pai. Meu avô, meu pai, padrasto, meu pai. Mas tá, e quem é seu pai? Quem é que é a sua origem, sabe? É uma ferida de rejeição, de abandono. Então, esses homens, eles vêm com questões que muitas vezes parece que são apenas uma questão ali de procrastinação, uma questão de insegurança, mas quando você vai ver a fundo, eles são pessoas que foram impedidos de conviver com a figura paterna, que é os 50% que eles são, e que eles simplesmente não têm a menor referência. E por mais que você busque uma figura diferente para ser o seu pai, né, você jamais vai se igualar à imagem que o seu pai é. Então, teve uma pessoa, né, que ficou muito famosa, está sendo muito apedrejada no Brasil, e aí foi quando você começou a dar voz a esse problema, né, porque era muito velado. Você vê, meu pai, da década, meu pai tem 15 anos que morreu, pai importa. Ele, né, enfim, quem é essa pessoa? Como que foi esse encontro? O que te fez fazer esse trabalho que você tem feito hoje para abrir os olhos do Brasil? É interessante você comentar, Larissa, porque ainda naquela pergunta que você havia me feito, né? Qual foram as minhas atitudes, né? Só voltando um pouco no tempo ali para responder essa pergunta.
quando você, daquele momento onde que eu estava passando um ano afastado já, depressão pesada, desespero, sem esperança, a justiça não dava atenção. Aí eu comecei a falar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma besteira, sabe, comigo ou com alguém? Não, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Aí eu fechei o meu foco na Lei Maria da Penha, porque eu cheguei na conclusão que é a seguinte: a mulher não pode ter uma arma desse calibre na mão para prejudicar um homem. Aí eu mirei toda, assim, aquele meu sentimento de revolta, que ainda existe, na lei. Eu falei assim, eu vou acabar com a Lei Maria da Penha. Parecia, as pessoas me chamavam de louco, ainda me chamam, né? Mas hoje eu acho que menos pessoas fazem isso, porque, né, talvez há 4 anos atrás, menos pessoas acreditassem nisso. Porque o primeiro vídeo que eu gravei no canal do YouTube foi justamente falando, a Lei Maria da Penha tem que acabar, desculpa o palavrão, foda-se. Esse é o tema do vídeo, tá? Assim, era revolta pura, eu estava num momento de revolta pura. Né? Hoje eu consigo assim, estar um pouco mais cicatrizado. A dor está lá, mas você vai. A cicatriz parece que vai fechando, você. Caramba, né? Estava aberta, estava assim, a chaga aberta, dói ainda, mas agora eu tento controlar, sabe? Trabalho a minha mente. Mas eu comecei a focar as minhas energias todas na lei, em acabar com essa arma na mão das mulheres. E aí eu comecei a estudar a Lei Maria da Penha, a origem dela. E aí eu cheguei no ex-marido da Maria da Penha. Eu nem sabia que ela estava viva ou que ele estava vivo. Para mim, tanto faz como tanto fazia, porque, beleza, a Maria da Penha é uma lei para proteger a mulher. Ok, tá bom. Tem alguma mulher que deve precisar e se o homem bater, tem que se lascar mesmo. Aí quando eu vi que eu, sem bater, sem fazer nada, eu tomei a Maria da Penha nas costas, peraí, tá errado, tá tudo errado isso aí. Aí eu comecei a estudar, eu cheguei em Marco Antônio Heredia Viveiros. Inclusive, quero pegar aqui para vocês também. Eu tive acesso, nesses meus estudos, ao livro dele. Aqui está, A Verdade Não Contada no Caso Maria da Penha. Quando eu li esse livro aqui, cara, minha mente explodiu. Porque ele, nesse livro especificamente, ele conta os detalhes processuais, as diversas bizarrices do processo. E eu falei, como é que pode um homem ter sido condenado? E ele escreveu mais de 20 livros, ninguém nunca tinha dado ouvido para ele. Eu comecei a procurar entrevistas dele, vídeos, não achava nada. Achei até que ele não estivesse mais vivo. Gravei um vídeo no meu canal, falei, gente, se vocês conhecerem esse homem, diz para ele que eu quero ajudar ele, que eu li o livro dele, que eu acredito nele, e eu quero ajudar ele a provar que ele é inocente. E graças a Deus, chegou nele, a gente conseguiu entrar em contato, e de lá para cá, a gente está trabalhando junto. Já vão para quase 3 anos, nós estamos trabalhando junto, 2 anos e meio. E aí nós estamos agora mostrando para o mundo que a própria Lei Maria da Penha já foi fundada com base em uma mentira. Então, nada mais é do que uma continuidade. Ou seja, se a lei já é com base na mentira, ela vai prosperar na mentira. Um fruto não cai longe da árvore. Então, a árvore dela é podre e os frutos da Lei Maria da Penha são podres. E eu me dedico, hoje eu dedico a minha vida a mostrar isso para a sociedade. E espero que eu tenha êxito, porque o ataque já está sendo pesado, mas quando eu comecei isso, eu já tinha noção que ia acontecer, né? Assim, a sociedade não ia aceitar facilmente, porque as pessoas preferem as mentiras confortáveis do que as verdades desconcertantes. Então, é um conflito interno. A pessoa pensa, poxa, mas eu não posso ter sido enganado esses anos todos. Sim, desculpa, vocês foram enganados. Eu tenho uma playlist no meu canal, Alexandre Paiva, com mais de 60 vídeos, diversas entrevistas com ele. Já que ninguém dava espaço para ele, eu comecei a gravar muita coisa com ele, deixar ele falar muito. E graças a Deus, recentemente, Brasil Paralelo lançou um documentário sobre o caso. Pesquise lá, que está de graça ainda para quem quiser assistir no Investigação Paralela, que a base do documentário é a alienação parental, porque foi o que motivou o meu trabalho e chegar até o Heredia, mostrar que ele já é um alienado há 40 anos, ele é o maior alienado já há 40 anos, depois do crime em 83 ele nunca mais teve contato com as filhas depois de adulto não queriam procurar ele porque o pai era um monstro nacional, todo mundo viu o pai delas como um demônio, e elas simplesmente largaram, não quiseram saber do pai, não estavam nem aí. A mãe, uma heroína nacional, Dona Maria da Penha, super importante, não deram bola para o pai. E o pai triste, chorando, o que machuca ele, sempre que eu converso com ele, os vídeos que eu gravei com ele, toda vez que eu gravei com ele, quando o tema era as filhas,
ele embargava. Tanto é que hoje ele até pede, pai, eu nem fala muito nisso, ele nem quer que fala muito nisso, porque como eu falei, machuca. É onde pega para ele, sabe? Então ele também ele vai no limite e, ó, não, tá bom, deixa a coisa acontecer naturalmente. Quem sabe as filhas agora botem a mão na consciência, né? Depois de 40 anos, busquem o pai para ouvi-lo, pelo menos, né? Sem dúvida, Paiva. E, assim, o seu trabalho, ele é essencial, inclusive, para mulheres, porque, apesar que a lei fala que protege mulheres, na verdade, está deixando muitas mulheres vulneráveis, no sentido de as meninas que estão ficando sem os seus pais e também as esposas desses né, enfim, desses pais que são alienados, as avós, as tias, as meia-irmãs. Então, são outras mulheres que, por consequência, estão sendo atingidas com toda essa violação de um direito de convivência, que é um direito que toda criança tem de estar convivendo com o seu pai e sua mãe. Esse risco, porque a gente sabe que existem aqueles casos em que realmente o convívio paterno ele é problemático por conta de algumas condutas do genitor. Mas não é o seu caso, como também não é o caso das pessoas que eu atendo, como não é o caso de muitas outras pessoas, porque essa lei está sendo usada de uma forma leviana, né, com falsas acusações, ou seja, é o seu caso, é inclusive o caso do Herédia, e de muitas outras pessoas que nada fizeram, ou são simplesmente, elas não são acusadas, mas elas são simplesmente impedidas, né? Por exemplo, no dia de pegar a criança, inventa que está doente, inventa que tem uma festinha, inventa, né, certas coisas, e aí o pai por isso, fica... inclusive eu quero dar uma dica para vocês, homens, pais aí que eventualmente acabem se divorciando. Esses detalhes começam a ficar evidentes nesses momentos. Você, olha, hoje é meu dia de convivência. Ah, hoje não vai dar porque nós vamos na casa da Maria da fulana lá. Ah, hoje não vai dar porque a criança ela não está legalzinha. Ah, hoje não vai dar também porque ela tem que fazer não sei o quê. Então, quer dizer, ela começa a te afastar aos poucos. Eu comecei a perceber isso. Aí quando eu freiei, ela já deu o esperneio falando que não, que isso, aquilo. Criou todo um tumulto, uma situação para gerar um afastamento. Porque era justamente esse o interesse dela. Exatamente. E assim, a gente precisa estar atento a isso, porque eu sou educadora, além de ser terapeuta, né? Você também é um homem que está dando exemplo aí para a molecada. A gente tem o conhecimento da Red Pill, que são as verdades inconvenientes da irresponsabilidade feminina por não assumir as próprias consequências de seus atos, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo quais são os nossos defeitos, vai mudando o nosso caráter, nossa maneira de agir, de ver as coisas da vida. E só voltando aqui no assunto lá da tal da jornalista, a jornalista também me atacou a minha ética profissional, atacou, enfim, né, duvidou um pouco da minha questão do meu trabalho, mas eu quero atestar aqui publicamente a capacidade do Paiva. O Paiva eu conheço ele há 2 anos, inclusive conheço ele pessoalmente. Conheço o Herédia também. O Paiva, vou falar do Paiva. O Paiva é uma pessoa extremamente coerente, ele prima pela verdade, ele se incomoda bastante com uma mentirinha qualquer de falar qualquer coisa. Ele realmente preza pela verdade, ele tem o maior cuidado para falar com as pessoas. Ele não é uma pessoa agressiva, a não ser que sejam com ele, porque ele também sabe se defender. Porque ele não fica deixando as pessoas fazerem qualquer coisa com ele, não. Então, ao contrário de certas pessoas que estão falando, é porque o Paiva precisa de atendimento psicológico, eu ajudo ele também com floral, enfim, de algumas formas, ele também usa estratégias próprias por ele ser um homem estoico e ele também tem uma base, uma fundamentação religiosa muito forte. Então, ele é um homem que ele não se deixa bater, apesar de tanto sofrimento. Ou seja, ele conseguiu realizar o sonho da vida dele, ele teve o sonho da vida dele arrancado de si, e diferentemente de um acidente onde elas pudessem ter morrido, as meninas estão vivas. Então, para mim, é uma coisa muito cruel, porque é como o sentimento é um luto em vida, né? Então, realmente, quem passa por essa situação é uma pessoa que realmente você precisa ter muita estrutura
para mim, inclusive como terapeuta, eu vejo que não é uma tarefa fácil, porque não depende somente da situação interna dele. Depende de justiça, depende da boa vontade dos outros, depende do estrago que foi feito na cabeça dessas meninas para elas poderem voltar a falar. E hoje eu me deparo no meu perfil, Paiva, com pessoas dando relatos que a mãe não registrou o filho, não sabe quem é o pai. Muitas vezes, teve um rapaz agora, antes da gente entrar na live, que a mãe só revelou para ele quem era o pai com ele aos 30 anos de idade, e nisso ele não conseguiu conhecer quem era o pai, porque com essa revelação ele soube que ele já havia morrido, né? E aí pode ser que não tenha tempo. Queria fazer um relato que chegou até mim essa semana, inclusive, um rapaz, a mulher grávida, parece que não eram casados, namoravam, enfim, engravidou, e ele responsavelmente falou, não, eu vou assumir, vou cuidar, vou criar. Pagou todo o procedimento ali do pré-gravídico, ajudou no que pôde, aí chegou, ele recebeu a informação depois de 3 dias que a criança nasceu. Ele não avisou o cara que a criança tinha nascido para ele não ver a criança nascer. Aí ele desesperado ficou sabendo, foi com a mãe dele no hospital, com a família, ele foi impedido. A mulher impediu ele e a família de ver a criança. É um sentimento de posse, são pessoas narcisistas, egocêntricas, sabe, vis, baixas. E aí ela alegou para o que ela alegou para a enfermeira? Que ela tinha medo dele, sem ele nunca ter feito ameaça alguma. Mas a mulher sabe que basta dizer eu tenho medo dele, ele não vai entrar. Mas aí como é que ela explica? Não deixar nem a mãe do rapaz entrar. Ela tem medo da mãe do cara também? Não, você vê que é a narrativa. É a narrativa do eu tenho medo. Bastou a mulher falar eu estou com medo, ela consegue tudo, é a palavrinha mágica para conseguir o que ela quiser. E eu não vou descansar enquanto isso não mudar. Perfeito. E realmente, assim, tem se multiplicado, são vários os casos, né? E a gente sabe, como terapeuta, eu, pelo menos, assim, como pessoa, eu sei o que é ter um pai presente, um pai que ensina o caminho, que te leva para a vida, que te dá coragem. Eu acredito que eu peguei os trabalhos mais difíceis por conta do meu pai, do que eu via como exemplo, né? E graças a Deus eu nunca tive tantos problemas com a questão do masculino, mas muitas meninas que não têm a presença do pai, ou seja, elas vão desenvolver ao longo de suas vidas talvez uma aversão ao masculino, porque elas não tiveram aquele comprometimento. Muitas vão ter, muitas vão ver um mau exemplo, mas mesmo dentro do mau exemplo, é o exemplo que o pai pôde dar. Enfim, elas não foram, elas não tiveram uma abstinência, enfim, abstinência não, uma separação, né, emocional. Aquele pai é daquele jeito e tudo. E, enfim, isso causa feridas emocionais muito fortes em relação aos meninos, né? Às vezes você vê um menino, eu não tive pai, agora eu sou determinado, quero conquistar. Eu tive um caso, né, o Geraldo. Eu estou falando é um nome fictício, não é o nome verdadeiro. O Geraldo, ele se tornou um menino extremamente determinado, extremamente trabalhador, ou seja, ele colocou aquela frustração dele dentro do trabalho, porque ele não conseguia, enfim, ele tinha aquela sensação ali de rejeição, de ter sido abandonado pelo pai. Ele não falava então com o pai, nem sabia onde ele estava. A mãe, simplesmente uma narcisista, sempre humilhou muito o filho, sempre teve muito abusadora desse filho. E aí, ele fazendo terapia, ele se deu conta que ele precisava buscar o pai. Ele já tinha rompido com a mãe, ele saiu de casa, ele rompeu com a mãe os laços enfim, de afetivos, porque essa mãe era muito abusiva. E aí, quando ele foi ouvir a história do pai, ele se deu conta que, de fato, a mãe que foi a principal ocasionadora do afastamento dos dois. A mãe, ela fazia o seguinte, ela fez ele com esse pai, aí afastou, arrumou outro homem, fez outro filho, afastou também a irmã, e depois ela casou de novo, terceira vez, fez outra filha. Então, ele tem 2 irmãs mais novas, ele é o mais velho. Então, ele cresceu com esses padrastos, esses 2 padrastos, sendo que ele não teve a convivência com o pai, e depois ele descobriu. Houve tentativas, né, de se aproximar, e
simplesmente não foi atendidas, né? Então a mãe impedia que o convívio entre eles, alegando que ele tinha um novo pai. Aí quando ele apegava com esse novo pai, com esse padrasto, ela separou e tinha esse outro. Então foi realmente uma vida de muita insegurança, porque com quem que ele vai contar? Qual é o novo pai que vai aparecer, né? Então esse perfil parece que está sendo assim, propagandeado, né? Hoje mesmo eu vi alguma coisa nesse sentido. Se o pai afetivo pode pagar pensão também, porque parece que está sendo dessa forma o tratamento que o pai está tendo, né? Caixa bancário. Então, o pai afetivo paga pensão, então ela recebe 2 pensões. Ok, então se ela recebe 2 pensões dele, se ela arruma outro homem e separa, ela vai receber 3 pensões. Então, ela vai ter um marido pensionista, né? Enfim, ela vai viver a carreira dela profissional para ganhar dinheiro de ex-marido que paga pensão sócio-afetiva. Só que os homens estão abrindo os olhos. Então, se você... Inclusive, já tem um pessoal aí no meio masculinista chamando isso de MEI da maternidade. A mulher faz 2, 3 filhos, é o MEI dela, não precisa mais trabalhar. Isso. E isso é uma crítica que eu faço. Eu gostaria que os meus seguidores, se tiver algum ex-aluno ou aluno meu aí ouvindo, prestem bastante atenção, né? Quais são as intenções? Porque colocar um filho no mundo exige responsabilidade. E se deitar com uma pessoa na cama, ter uma intimidade, você precisa ter a responsabilidade que pode ocasionar a geração de um filho. Eu sou pró-vida, então eu jamais vou apoiar qualquer iniciativa de tirar essa criança, de matar alguém. Então, tenha responsabilidade para os caminhos que vão tomar. Agora, você, homem, que está passando por alienação parental, está sofrendo todas as consequências que é o sofrimento de estar longe dos seus filhos, né? Raiva, vazio emocional, todas essas outras questões que o Paiva tem relatado aí, né? De revolta e isolamento, baixa autoestima, todas essas coisas, você não precisa passar isso sozinho. Você pode pedir ajuda, e isso é importante. É importante você procurar, de repente, um terapeuta que você se identifique. Pode ser comigo, pode ser com algum colega da área, mas que sempre que tenha esse amor, né? Porque eu já sei até que, inclusive, alguns colegas tratam o homem com menosprezo, né? Ou seja, que a dor minimiza a dor do homem, como se o homem não sofresse, como se o homem tivesse que ser uma fortaleza todo o tempo, sendo que não, homens têm sentimentos e suas emoções elas são importantes até para que o filho veja. Então, por exemplo, eu mesma tive as maiores demonstrações de sentimento de amor pelo meu pai. A minha mãe não era uma mulher carinhosa de beijar. Meu pai que era essa pessoa, de amoroso, de beijar, de chorar na minha frente. Então, meu pai às vezes tinha uma situação de chorar, minha filha, te amo tanto, me abraçava, você não está sozinha. Então, para mim, meu pai foi muito importante. Não é à toa que eu estou fazendo um trabalho com homens, porque eu pretendo, eu tenho como missão na minha vida que nenhum homem morra por suicídio, por qualquer outro motivo, porque não se cuidou, porque não teve esse olhar para si mesmo, porque não cuidou de suas emoções, não cuidou de sua espiritualidade, não cuidou, não fez um propósito de vida. E assim, eu vejo com você, pai, porque eu tenho com olhos de admiração, porque a sua luta, ela de fato é uma luta genuína e ela é um propósito que vai mudar os rumos do Brasil se as pessoas começarem a se atentar. E enquanto houver gente negando, como a gente tem visto, né, nos ataques, lá no seu perfil, né, com certas pessoas que estão duvidando das provas que você vem trazendo, a gente ainda vai ter que caminhar um bocado. Mas enquanto tiver gente aqui, que você que está assistindo essa live, se puder compartilhar, se puder ir lá no perfil do Paiva e abrir os olhos das pessoas, façam esse trabalho. Isso é importante. Larissa, esses ataques, para mim, assim, eu vou te falar, é indiferente. Eu tenho a mente blindada para isso. Eu acho que eu já comentei contigo já. A minha filosofia de vida é o seguinte, eu não me importo muito com crítica e nem com elogio. Então, eu acho que a dica que eu dou você não é tão ruim quanto falam, nem tão bom quanto dizem. Então, você tem que sempre manter essa perspectiva, não se ache bom que estão se elogiando e não ache que você é um cara mau que estão te criticando. Essa crítica das jornalistas eu tiro de letra. A minha preocupação maior hoje é o seguinte, porque já está começando,
a estratégia que é para o além da crítica, que é o assédio judicial. Processos, Ministério Público em cima de mim, eu já tenho a Polícia Federal em cima de mim, eu tenho já um processo do Instituto Maria da Penha, eu tenho Polícia Civil, ou seja, eu estou sendo cercado por todos os lados, eu estou assim, com um alvo na minha cabeça, literalmente mesmo, né? E eu quero crer que as pessoas vão me ajudar na hora que eu precisar, porque está chegando essa hora das pessoas me ajudarem mais do que só curtir, comentar e compartilhar, porque já vão vir com artilharia pesada para cima de mim. Eu estou mexendo com, olha, é máfia. A Lei Maria da Penha, ela sustenta muita gente importante tem interesses que a lei continue do jeito que está, um avanço ideológico mais no campo da esquerda precisa que essa pauta continue viva. Então, eu queria muito deixar bem claro para as pessoas que têm visão política entenderem o seguinte: essa pauta, ela hoje é uma das mais importantes que nós temos que atuar. Porque o feminismo sempre disse, elas querem acabar com o patriarcado. O que é o patriarcado? É o pai, é o homem. Então, nós estamos na mira, homens, entendam. Você não vai ter, assim, zero direito na justiça se você vier a separar com da sua mulher e você entrar num litígio com a sua mulher pela guarda do seu filho. Se você não levantar agora, não nos ajudar, você vai ser vítima disso mais cedo ou mais tarde. Um irmão seu, um primo seu, algum amigo seu vai ser vítima disso. Por isso que eu conclamo todos a me ajudarem nessa luta de todas as formas que puderem. Não sei se a minha rede vai continuar de pé por muito tempo, que eu estou aí com pedidos do Instituto Maria da Penha para derrubada de todas as minhas redes. Então eu queria pedir para vocês o seguinte: se mantenham firmes aqui na luta. Eles precisam ver que eu não sou só um maluco falando, que existe uma legião de homens que também entenderam o problema e que não vão se calar. Não adianta mais eles calarem o pai. Não adianta mais. Eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. Não é verdade? A minha ideia é manter o direito legal do homem de ser pai, de poder opinar na vida do próprio filho, de poder educar o próprio filho. É assim, todo mundo acha bobo isso quando eu falo, porque parece muito óbvio. Como assim? Não, isso não existe. Existe. Um dos interesses dessa agenda ideológica é acabar com a família, a tal da família patriarcal, que é o que? A família baseada naquela estrutura, né, como nós conhecemos, como eram nossos avós, como eram nossos pais. Hoje está tudo bagunçado, tudo tumultuado. Então eles precisam destruir esse eixo de construção de família. Porque aí o Estado vai dominar mais facilmente, vai controlar as pessoas mais facilmente. São as nossas liberdades que estão em jogo. Eu sempre digo, quero repetir, Larissa, para quem está nos assistindo. A Lei Maria da Penha foi só o cavalo de Troia para o Estado tomar o controle, para o autoritarismo. A Lei Maria da Penha acabou com a presunção de inocência. Eu sofri uma penalidade gravíssima. Fui afastado, estou afastado das minhas filhas já por 4 anos. Estou sendo penalizado de fato, sem ter feito nada, sem ter sido julgado. Homem, isso é grave, entenda. Se coloca no meu lugar, não houve julgamento, eu já sou condenado. Acabou com a presunção de inocência. A Lei Maria da Penha acabou com a presunção de inocência. E isso é só a porta de entrada para o autoritarismo, tá? Tenham isso em mente. A Lei Maria da Penha foi o cavalo de Troia para o autoritarismo do Estado. Porque ao normalizar, prender ou limitar as liberdades de uma pessoa só com base na palavra de outra pessoa, permite ao Estado ter isso em mente. Olha, eu vou te acusar e não preciso provar nada. Ah, mas a sociedade não vai mais questionar. Por quê? Quando era com as mulheres, aceitavam. Então, a sociedade vai estar amortizada, vai estar anestesiada e o Estado vai começar a prender pessoas sem o devido processo legal. Já está acontecendo. Olhem o 8 de janeiro. As pessoas não têm acesso ao processo para se defender. É grave o que nós estamos vivendo, gente. Vamos acordar. Muito
bem, e vou te falar uma coisa, tem várias pessoas parabenizando aqui o nosso trabalho, né, por já me conhecer e conhecer você também, outras pessoas novas chegando aí, bem-vindos, tá? Todos os novos seguidores, o arroba do Paiva é Paiva nas ruas, né? E lá no YouTube é Alexandre Paiva. E aí eu até fiz print aqui de duas pessoas, que é a alienação parental nos detalhes e outra mulher, porque eu não me lembro o nome, falando que já está há anos, né, se os homens não se mexem. Então, homens, é necessário que vocês engajem, é necessário, se vocês perceberam aqui uma sinceridade, porque estamos com o coração aberto, querendo trazer aqui isso que é tão importante, esse assunto, para a humanidade, é um assunto até que chega a ser uma batalha, até em nível espiritual, de tão importante que é. A família está sendo destruída, meninas estão impedidas de verem seus pais, meninos estão crescendo sem aula, longe de seus pais, sem acesso à masculinidade que seus pais podem ensinar e os seus conhecimentos, estão sendo pessoas melindradas, pessoas rancorosas, cheias de ressentimento, mágoa, por pessoas que muitas vezes não tiveram culpa de terem sido afastados. Então, quem estiver sofrendo, quem tiver com alguma situação, né, engaje também. O Paiva é presidente do Instituto de Defesa do Direito dos Homens e eu estou compondo também na diretoria desse instituto, nessa organização, exatamente tanto para publicizar essa situação quanto para combater. Então, a gente estamos tornando público, estamos também fazendo projetos e precisando também de voluntários. Então, se você sente no seu coração o desejo de ajudar nessa causa, seja com dinheiro, seja com trabalho, com ambos, será muito bem-vindo, porque é realmente importante que mais pessoas saibam disso. Ainda existe muito desconhecimento, existe muito aquela história, homem não sofre, homem não sente dor, homem não presta para nada. Então, a gente precisa combater toda essa misandria social, né? Inclusive de homens que pregam isso e nem percebem que estão sendo misândricos,